Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na aula de orientação de TCC do curso de Artes Visuais do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Eu, professora Cláudia, com os alunos do sexto semestre de Artes, que vão iniciar o processo de TCC. Aliás, já iniciaram na semana passada, e a gente vai dar continuidade às orientações do trabalho de conclusão de curso. Então, boa tarde para todo mundo, e sejam bem-vindos a mais uma orientação. Gente, como na semana passada nós tivemos um bate-papo mais informal, a apresentação do plano de ensino, né, de como que vai caminhar as orientações, os dias das orientações, a gente também conversou sobre possíveis temas para os TCCs de vocês também comunicaram, né, a vontade de estudar sobre algumas temáticas dentro da artes, dentro da escola, né, um tema dentro da proposta de ensino da artes, no contexto escolar. E hoje, especificamente, nossa segunda aula, né, de orientação de TCC, a gente vai fazer uma aula introdutória sobre o conceito de TCC, as principais características do TCC, como que o TCC funciona na Ítalo, e já agendarmos uma tarefa específica de confecção do TCC de vocês para a semana que vem, tá? Qualquer dúvida que surgir durante a minha fala, vocês podem, né, levantar a mão, daí abrir o microfone para que vocês possam tirar as dúvidas ou escrever no chat, tá bom? O que vocês acharem melhor aí para cada caso. Então, compartilhando aí o slide com vocês, eu fiz especialmente para a aula de hoje, então a gente vai ver, né, o que é um trabalho de conclusão de curso dentro do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Como primeiro, né, gente, primeiro slide, eu já coloquei aqui propositalmente que nós vamos construir juntos, né, um excelente semestre para todos. A gente sabe que é um momento ainda difícil, né, que a gente está passando no Brasil e no mundo, e tomara que a gente consiga vencer essa etapa, mesmo que remotamente, né, mais pertinho, só com a interferência de uma tela aqui. Então, eu queria desejar para todos vocês, para nós, enquanto orientação de TCC, um excelente semestre dessa disciplina, né, que não é fácil, mas é necessária, não é impossível, é possível, tá bom? Mas a gente vai ter que fazer uma caminhada bem unidos e bem comprometidos, tá joia? Só para descontrair, né, gente, para que vocês também deem uma risada nesse processo, o TCC, sempre a gente ouve falar, né, que ó desgraça, ó céus, ó vida, e ai, é muito difícil, aí a pessoa fica super tensa. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, né, muita calma nessa hora, vocês vão sobreviver, ninguém nunca morreu e tá lá no atestado de óbito, assim, motivo, TCC, tá? Então, todo mundo sofre, todo mundo se desespera, todo mundo, né, fica lá quebrando a cabeça, mas se vocês, né, seguirem, vierem nas orientações, levar a sério, né, esse processo, dá tudo certo, e também é um processo que é árduo, mas é muito gratificante, porque no final, né, você vê o seu TCC pronto, não tem dinheiro no mundo que pague. Eu costumo comparar sempre com um parto, né? Então, tem todo um trabalho, todo um tempo, tem as dores do parto, mas o que vem depois é uma recompensa muito grande, né? Então, muita força, muito foco para vocês, que vai dar tudo certo, tá? Continuando aí com a descontração, eu coloquei uma figura para vocês que, gente, realmente vocês podem colocar nas redes sociais de vocês que vocês estão em um relacionamento sério com o seu TCC. Porque, assim, gente, tem que ter comprometimento, tem que levar a sério, tá? Tem que estar aí bem, como que fala? Focado e com bastante, assim, empenho para que você consiga fazer o TCC sem maiores desgastes, tá? Coloquei aí na Keep Calm, onde o TCC vai dar certo, porque eu garanto, gente, eu dou orientação de TCC há muitos anos, eu vejo alunos, né, mais tranquilos, outros mais tensos, mas sempre dá certo no final. É muito difícil quando o aluno vem nas orientações, acompanha, faz lá, né, dentro das possibilidades dele, do tempo dele, que não dê certo. Então, vai dar certo, tá joia?
E por último, da descontração inicial aqui, para que vocês, né, não fiquem achando que TCC é um bicho de 7 cabeças, eu coloquei brincadeira aí de indicação de leitura. TCC e desespero não deveriam combinar, gente. Então, nada de desesperar, nada de ficar, né, querendo desistir, ou então tenso, depressivo, porque isso não combina com TCC. Então, TCC você tem que saber que é um trabalho complexo, né, que é algo sério, mas sem desesperar, tá joia? Então, agora, passando para a parte, assim, um pouquinho mais séria da coisa, o que é o TCC, gente? Primeiro que TCC é uma sigla, né, que significa Trabalho de Conclusão de Curso. E o TCC é uma atividade que os alunos, né, de todos os cursos universitários precisam fazer na conclusão do curso, no final do curso, tá? Então, ela é uma atividade que deve ser realizada por todos os alunos que estão matriculados no curso, no nosso caso, o curso, né, de artes visuais, e que exigem como atividade acadêmica avaliativa obrigatória integrante dos seus currículos. Ou seja, gente, se você não fizer o TCC, você não se forma. Então, mesmo que você esteja aprovado em todas as disciplinas, com nota 10, mesmo que você tenha feito estágio, que você tenha feito horas complementares, se você não fizer o TCC, você não se forma em licenciado em artes visuais, tá bom? Então, o TCC não é uma disciplina comum da grade curricular, como aquelas que vocês têm toda semana com os professores. Ela se chama componente curricular, então não é uma disciplina, mas ela compõe o currículo de artes visuais e ela é obrigatória. Então, não tem como escapar, gente, não tem para onde fugir, então a gente vai ter que fazer, tá? E para o desenvolvimento dessa atividade, né, curricular, que é o trabalho de conclusão de curso, a instituição disponibiliza para vocês a orientação metodológica e suporte de um professor, que no caso sou eu, com encontros semanais de 1 hora, tá? Então, a gente, todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas, até o final do semestre, a gente tem um encontro marcado aqui para vocês poderem desenvolver o TCC de vocês e eu fazer essa orientação metodológica, tá bom? Gente, o que é uma orientação metodológica? Isso quer dizer que eu vou orientar vocês em como escreve as partes do trabalho, as normas do trabalho, a metodologia do trabalho, mas isso não impede de vocês procurarem ajuda também de um professor que seja da área específica do conteúdo que vocês escolheram. Então, por exemplo, eu queria falar sobre o ensino da artes para alunos de inclusão. Então, de repente, tem lá o Vasselon ou algum outro professor que transite melhor sobre esse assunto, ou que tem uma linha de pesquisa sobre esse assunto, então esse professor também pode ajudar vocês, tá? Então, eu não oriento na parte de conteúdo, eu oriento na parte metodológica, tá? Só para ficar aí, vai ficar mais claro para vocês ao longo dos nossos encontros, mas também você pode ter ajuda de um outro professor na parte específica do conteúdo, tá? E também, gente, para o desenvolvimento dessa atividade, que é o trabalho de conclusão de curso, a instituição disponibiliza para vocês um manual da escrita de um trabalho científico. Então, é imprescindível que vocês coloquem embaixo do braço, né, esse manual, que vocês tenham ele, eu vou disponibilizar para vocês hoje pelo WhatsApp do nosso grupo, e que vocês, a todo momento que precisem, né, de uma ajuda também na escrita, e que a gente não tiver no horário de orientação, vocês têm que consultar sempre esse manual de escrita de trabalhos científicos da Ítalo, tá? Vamos para as partes, tudo bem, gente, por enquanto? Alguma dúvida? Ok, acho que tá todo mundo quietinho aí que está escutando, né? Assimilando a coisa, mas vamos continuar. Gente, vamos para a parte mais prática, tá? O que afinal, o TCC, o trabalho de conclusão de curso? Então, em cada curso, gente, cada curso universitário tem a sua característica para o TCC. Geralmente, os cursos de licenciatura, que é o caso de vocês, de formação de professor, vocês têm que fazer uma monografia. Então, mono quer dizer e grafia é escrever. Então, você vai escrever sobre um tema que você vai escolher, tá? No caso do curso de licenciatura em artes visuais, da Ítalo, vocês não vão escrever uma monografia completa, vocês vão escrever um artigo científico, que na verdade é um resumo, né, de uma monografia, é uma monografia menorzinha.
Então, você vai escrever sobre um tema, né, monografia, escrever sobre um tema, mas vai ser uma escrita menor, uma escrita com menos páginas e uma escrita não tão aprofundada como seria uma monografia de final de curso, que é quase como escrever um livro. Então, no caso da artes visuais, é para escrever um artigo, tá? O TCC é um trabalho aprofundado. Então, ou seja, gente, o pessoal fica muito com medo de TCC, mas, na verdade, ele é muito parecido com qualquer trabalho que vocês fizeram nas disciplinas, ao longo dos 6 semestres do curso de vocês, só que é um trabalho que você vai aprofundar mais, que você vai ler mais, que você vai entender mais daquele tema. Então, é um trabalho, como outro qualquer da faculdade, né, científico, só que ele é mais aprofundado. E ele também vai ter que ser feito, né, o artigo, dentro das normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Por que eu estou falando que no curso de artes visuais, gente, vocês precisam, da ítulo, vocês vão escrever um artigo científico? Porque tem outros cursos universitários que o TCC tem uma outra característica. Eu gosto sempre de citar isso, porque eu também acho curioso, mas, por exemplo, no curso de engenharia civil, eles não vão escrever um artigo científico e nem uma monografia. Eles vão ter que construir um projeto, tipo de um prédio, para uma cidade, um museu, uma ponte, né, um prédio de lojas, e vão ter que apresentar sobre a construção, uma maquete, como se constrói esse prédio. Se você for fazer um TCC, por exemplo, no curso de moda, gente, você não necessariamente vai ter que escrever uma monografia, um artigo. Você tem que fazer, por exemplo, 24 peças de roupa e fazer um vestido. Então, o TCC desse curso de moda pode ser que não seja uma monografia nem um artigo, que seja um desfile. Eu já participei, por exemplo, de um TCC de gastronomia, no qual os alunos em grupo tiveram que servir um jantar, tá, gente? Com um tema específico, era lá jantar português, para uma comissão de professores e de convidados. Então, imagina, você está fazendo gastronomia, você vai futuramente trabalhar num restaurante, então você vai fazer um jantar. Então, cada curso tem uma característica, não necessariamente você tem que escrever um artigo científico, uma pesquisa científica, tá? Então, cada curso tem uma característica diferente. Então, não dá, por exemplo, para o curso de artes visuais se comparar com um curso de nutrição. Às vezes, no curso de nutrição, o TCC é você fazer um diário de alimentação para um paciente, tá? Então, tem esses casos de outros cursos universitários que são específicos, mas o nosso TCC é um artigo científico, como a gente também conversou semana passada, tá bom? Calma aí que... Outras informações, tá, gente? O TCC de artes visuais, né, o artigo científico, ele vai ser escrito no 6º semestre, ou seja, ao longo do mês agora, finalzinho de fevereiro, até o mês de março, abril, maio, junho, tá? São 4 meses para você escrever um trabalho, então dá para fazer, tá, gente? Se fizer durante os 4 meses, dá para fazer tranquilo. Se você deixar para fazer na última semana, dá para fazer também, só que vai suar sangue, não é suar suor de água, não, é sangue, tá? Então, eu aconselho, professora Cláudia, hashtag fica a dica, que vocês façam um pouquinho por semana durante 4 meses para não sobrecarregar, tá? Outras informações importantes é que possui, né, o professor orientador, que sou eu, possui aulas semanais, e tem uma informação que vocês já sabem, que o TCC em artes visuais é em dupla, tá? Podendo até ser em trio também, mas no caso da semana passada, a gente verificou que nós temos uma dupla, a gente tinha 3 pessoas que iam fazer individual, que também é possível quando tem poucas pessoas, e a gente tinha aí uma possibilidade de surgir uma dupla entre o Antônio e o Ricardo, né, ou o Antônio e a Jéssica, né, ou Jennifer, que tinham temas aí que poderiam ser parecidos, tá joia? Outras informações gerais, gente. Existem normas para a produção desse artigo, tá? Então, não é assim, eu vou sair hoje produzindo o artigo e beleza. Não. Então, dentro da Ítalo, tem as normas de como você produz o artigo, de quantas páginas precisa ter, né? Que eu vou adiantar para vocês que é de 15 a 20 páginas. Quais são as partes do artigo? Então, tem toda, né, a questão da apresentação do autor, do título, do resumo, do abstract, que é o resumo em inglês, né? Então, tem uma formatação certinha que a Ítalo exige para os artigos que fazem parte do TCC dos cursos, tá?
E não pode, gente, eu vou falar isso para vocês hoje, né? Não pode faltar nas orientações, gente. Se você falta numa orientação, você começa a ficar perdido, você começa a ficar desesperado. É claro, né, gente, que surgem imprevistos, tem gente que trabalha, mas é importante que se você não pôde comparecer na orientação presencialmente, né, aqui remotamente, mas ao vivo, é que você depois assista a gravação impreterivelmente. Ou então, gente, no caso do TCC ser em dupla, é possível que uma pessoa da dupla participe da orientação e a outra não, mas daí quem participou fica incumbido de passar as informações, tá, gente? Então não pode faltar nas orientações, porque senão você não consegue escrever o TCC, porque as orientações semanais, a gente vai dando um passo, depois a gente dá um outro passo no caminho, é como se tivesse uma estrada para a gente chegar e a gente vai dando um passo após o outro. Se você pula uma parte, você não consegue acompanhar depois e não consegue chegar bem no destino final, que é, né, a escrita do artigo científico. Claro, gente, que tudo do TCC eu vou ensinar a fazer, eu vou orientar na confecção. Não é assim, olha, escolhe o tema, lê o manual e vai lá e faz. Por isso que eu falo que é importante o aluno participar das orientações, porque nas orientações é onde eu, professora Cláudia, ensino como é que escreve o artigo, né? Como que é essa dinâmica de escrever um artigo científico. Então, isso daqui eu já falei, mas eu fiz questão de enfatizar aqui, precisa seguir as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e é uma coisa assim, gente, que não é difícil, mas é chata. Não é difícil, mas é muito detalhada. Então, por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é um órgão que existe no Brasil que é para normatizar, que é para, como que fala, padronizar as coisas. Então, vou dar um exemplo para vocês, bem assim, prático do dia a dia, que é a privada da casa de vocês. A minha irmã aqui ficou espantada. O que acontece com a privada da casa de vocês? Existe uma norma, tá, na Associação Brasileira de Normas Técnicas que trata de privada. Então, se uma pessoa fala assim, eu vou ter uma empresa de fabricar privada, porque todo mundo tem que, né, fazer as coisas na privada, então vou ter uma empresa. Só que tem que ser assim, tem as medidas padrões para todos os vasos sanitários do Brasil poder caber num buraco do vaso sanitário de uma casa. Não adianta cada ADECA, né, a INSEPA, cada um fazer de um jeito, você compra o vaso sanitário e não cabe no buraco da sua casa. Os batentes de porta têm norma, né, normas técnicas. Então, tem muitas coisas no Brasil que a gente nem imagina que tem normas técnicas redigidas por essa Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o artigo científico também tem, porque senão cada um escreve de etiquete, cabeça para baixo, em hieróglifo, né, em circular, em forma de poesia. Então, precisa ter essas normas, né, tamanho da fonte, margem, como que você cita um autor que você estudou, qual que, né, é o distanciamento entre as linhas, para ficar uma coisa esteticamente bem formatada, né, algo bem formatado, e também para ficar dentro de um padrão universal que você possa publicar aqui na Ítalo, no Japão, todo mundo entenda, tá? Tirando a tradução da língua. Outra informação importante, gente, que às vezes a pessoa não sabe, chega no final, fica, né, espantado, é que existe uma apresentação do artigo, que é uma apresentação pública. Então, depois que você terminar o artigo, você não vai simplesmente entregar esse artigo para a professora Cláudia, para a Márcia Polacchini, para a Ítalo Brasileiro. Você vai ter que apresentar para uma banca avaliadora. Então, você, né, acredito que ainda vai ser remoto, se a gente tiver todo mundo vacinado e tudo voltado, né, ao normal ou ao novo normal, a gente pode ser que a apresentação seja pública e presencial, a gente tem que aguardar, mas isso quer dizer que você vai apresentar o seu trabalho, você vai ter um slide, você vai falar para uma banca, né, o que você estudou, quais os tópicos você estudou, então você vai ter que apresentar aquilo que você estudou. Então, tem 3 professores, geralmente, na banca, que vão assistir a sua apresentação, se precisar, vão fazer perguntas, né, para você sobre o tema, ou, né, falar de alguma coisa que tem no trabalho que é importante, ou que tem alguma falha para. Então, a apresentação é pública, tá, gente? Então, pode chamar também os parentes, pode chamar os colegas, né? Vai ser gravado se a gente estiver remoto, mas tem uma apresentação no final, tá bom? E claro que você precisa ser aprovado nessa apresentação,
e também aprovado na escrita, tá, gente? São 2 notas. Uma nota é para apresentação e a outra nota é para o trabalho escrito. Então, unindo essas 2 notas, de 0 a 5, cada uma, você tem que ter a média para passar, como se fosse uma disciplina que tivesse uma nota. Então, se você não tiver ali a nota 6, você não se forma. Aí você pode concluir todo o curso e semestre que vem tem que fazer TCC novamente, que não vai acontecer com ninguém, eu tenho certeza, tá? Aqui só para a gente resumir, tá? O tipo do trabalho, então, é um artigo, a apresentação é pública e a aprovação é mediante a essa banca examinadora. Gente, tirando essas questões, né, mais práticas e mais, assim, formais, sobre, né, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, essa é uma parte meio chatinha, assim, que eu nem gostaria de falar para vocês, mas é importante porque, infelizmente, acontece, tá? Não é de hoje que acontece, desde que, né, o mundo é mundo, desde que o homem é homem, que acontece em TCC existir plágio. O que é um plágio, gente? O plágio acadêmico, né, o plágio científico, ele se configura quando o aluno utiliza, seja de internet, de revista, de livro, de qualquer lugar, ideias, frases, conceitos, né, que um outro autor formulou, e que não é ele, e não cita, tá? Então, você pega uma coisa de um livro, coloca no seu trabalho como se você tivesse escrito. Então, isso não pode fazer, tá? Isso não é nem ético, nem permitido no mundo acadêmico, científico. Então, se você pegar uma ideia de um outro autor, uma frase de um outro autor, né, uma análise de um outro autor, você vai citar, e isso eu vou, né, ajudar vocês a vocês saberem como que faz isso certinho, como fonte de pesquisa. Então, você pode falar, o autor tal falou isso, mas o outro autor falou o contrário, então a gente conclui isso, né, analisa isso diante dessas 2 perspectivas do ensino da artes para crianças de educação infantil, utilizando, né, clássicos da pintura universal e etc. Então, a gente vai ver como é que faz isso, como é que você utiliza as ideias, os conceitos, né, que outros autores formularam, mas sempre tem que citar. E quando for uma análise sua, aí sim você coloca no trabalho sem citação nenhuma, tá? Mas você não pode omitir o autor ou não deixar de dar o crédito para o autor, tá? Continuando sobre plágio, gente, como que faz para evitar o plágio, né? Então, você tem que dar o crédito a utilizar ideias de outras pessoas, opinião ou de outra teoria, tá? Informar a referência ao mencionar estatísticas, gráficos, desenhos, trechos de livros, né, de revistas científicas, de algum conhecimento, utilizar aspas em palavras escritas ou faladas por outros autores, né, que eles tenham criado, que eles utilizem mais, que seja, né, dentro que esteja muito presente nas pesquisas deles. Então, a gente vai dando essas dicas, mas eu gosto de falar bem no início, gente, sobre plágio, porque às vezes a pessoa quer copiar lá e daí chega no final, na apresentação do TCC, o caldo entorna, tá? A coisa fica feia, porque o que acontece, gente? Todas as atividades que vocês vão fazer para o TCC, a introdução, o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, se tiver, a conclusão, elas serão submetidas à verificação de plágio, tá? Então, existe uma forma do professor, né, através de aplicativos, por exemplo, esse aí, o Spider, que a gente coloca lá o texto de vocês, o TCC, o aplicativo pega, tá? Se é plagiado, se é uma parte plagiada, tem como a gente ver, tá? E no caso do professor ou algum membro da banca constatar, né, alta incidência de semelhanças entre o seu texto e outras publicações existentes, né, a atividade será invalidada. Então, gente, é muito complicado chegar lá na frente, né, e ser pego com ideias de outras pessoas que não as de vocês. E caso haja tempo, mesmo que aconteça isso, lógico que se tiver tempo hábil para republicação, o professor até pode dar uma outra tentativa. Olha, esse parágrafo está copiado, você tem que ver qual que foi a citação, não tem a citação, e aí para publicar na versão final tem que arrumar. Mas, gente, o importante é vocês fazerem o TCC sem copiar de lugar nenhum, se for, né, tirar como base ideias de outras teorias. Oi? Chama CopSpider, tá? O aplicativo que a gente utiliza para ver se vocês estão fazendo plágio. Então, né,
sem comentar que não pode fazer plágio, tem que ser, né, um artigo inédito de vocês. Claro, gente, nós vamos falar semana que vem de pesquisa bibliográfica. Então, você, às vezes, pode verificar na bibliografia já existente algum tema que vocês queiram se aprofundar. Aí você vai citar os autores, tá bom? E, gente, tem que obedecer às normas bibliográficas da BNT para uso de citações de trabalho. Então, assim, eu quero citar um autor. Então, tem que saber como que cita, se é um artigo, se é um livro, se é uma fotografia, se é uma escultura. Então, tem que obedecer às normas da BNT para citar também outros autores, tá? Não é só ir lá e citar. E utilizar textos de de própria autoria, estabelecendo diálogo entre os autores, aí vai ser permitido, né? Contextualizações e sequências lógicas entre diferentes ideias citadas, que eu já comentei isso com vocês aqui, tá? Como é que funciona. Por último, gente, é importante que durante o nosso semestre, né, esses 4 semestres, não, 4 meses. Não, como é que é 4 meses? Não é quadrimestre, gente. 2 bimestres. 2 bimestres. 2 bimestres. É 4 meses. Durante esses 4 meses, é importante que vocês consultem sempre o Manual de Realização de Trabalhos Acadêmicos, eu estou retomando isso, e sempre seguir as orientações da professora de vocês, né, gente? Que é o canal. Tchau. Depois a gente fala, tá? Que é o importante, gente, porque se eu estou aqui para orientar vocês, eu sou uma peça importante aí do caminho, tá bom? É como se eu fosse, por exemplo, o motorista do ônibus. Então, eu vou guiar vocês, né, com toda a segurança, com toda a tranquilidade, numa viagem bem bacana até o final do nosso trajeto, que é o TCC ficar pronto e a apresentação de vocês. Inclusive, gente, lá no final a gente vai tendo as aulas e, por exemplo, eu vou ensinar como que você pesquisa, em quais fontes que você pesquisa, como que você faz um objetivo, como que você faz o problema de pesquisa. Quando chegar lá no finalzinho, gente, o que é legal? Vocês vão apresentar. Todo mundo aqui, meu Deus, semana que vem apresentação, ninguém merece, e agora, banca examinadora. Gente, eu compartilho com vocês um modelo de slide, eu ensino vocês a fazerem um slide, e eu dou uma aula inteirinha de 1 hora explicando para vocês como que apresenta, como que fala, né? O que tem que deixar mais que, menos tempo para quê. Então, assim, se vocês seguirem as orientações, participarem das aulas de TCC, vocês vão fazer isso com muita tranquilidade. Às vezes com ansiedade, né, com nervosismo, mas vão fazer isso bem feito, pode ter certeza disso, tá? Então, sobre o TCC, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês, até para tranquilizá-los, deixar vocês, né, preocupados, mas tranquilos ao mesmo tempo. Mas a semana que vem, a gente vai começar a escrever o TCC propriamente dito. Então, é importante que todo mundo participe. E tem aqui o último slide, até que eu tenho que compartilhar com vocês, que é o seguinte: na semana que vem, nós vamos iniciar a escrita do TCC com a elaboração do problema de pesquisa, tá? Com a elaboração do título da pesquisa e também com a elaboração do objetivo geral e específico, que são no mínimo 3 objetivos específicos. E a justificativa do trabalho, tá? Essa tarefa da semana que vem, gente, é como se fosse um projeto de pesquisa. Como vocês fazem TCC em um semestre só, não dá tempo da gente fazer primeiro o projeto e depois a pesquisa. Então, a gente vai ter um projeto entre aspas, feito nessa aula, tipo, o que eu quero investigar, qual que é a pergunta que eu tenho que me fazer, né, que me gerou essa investigação, quais os objetivos da minha pesquisa, e com esses tópicos, gente, com esses itens, os objetivos, o problema, tá? O título, e a justificativa, você consegue depois começar a estudar e escrever o TCC, tá? Vai ter uma aula mais para frente que eu também vou ensinar vocês a como que escreve. Como que escreve a introdução, como que escreve o tópico 1, como que escreve o tópico 2, e isso vai facilitar para vocês, vai ser mais mastigado do que fazer o trabalho sozinho, tá bom? Então, vocês, muito cuidado para não perder as etapas aqui comigo de orientação, tá, gente? Que é importante, e ficar sempre atento ao que é passado toda semana para a gente ir construindo os TCCs
juntos, tá joia? Gente, por hoje era isso que eu tinha que falar. Eu queria saber se vocês têm como que fala? Alguma pergunta. Foi decidido alguma coisa aí do Antônio e do Ricardo sobre alguma dupla que vocês venham fazer, ou se vocês vão decidir fazer sozinhos mesmo, para a gente também poder encerrar daqui a pouquinho. Então, agora a palavra com vocês. Oi, Cláudia, boa noite. Tudo bem? Boa noite aí para todos. Eu e o Ricardo, a gente conversou um pouco, e o que acontece, professora? Eu tô enrolado. O que acontece? Desde dezembro, eu tô fazendo um freela lá na TV Cultura, eventual que me chamaram, tudo, e assim, a essa altura do campeonato a gente não pode estar recusando, né? Sim, imagina. Então, o meu tempo tá assim complicado. E é o que eu falei, eu não posso me comprometer com outra pessoa, sendo que ao invés de eu ajudar, eu vou estar atrapalhando. Então eu prefiro estar me virando aí sozinho nos 30 do que estar comprometendo e até estressando aí os colegas, entendeu? Aí a gente conversou ontem, né, bastante. Ele até me deu uma boa orientada, aí o papo foi bom. Mas a gente vai acabar fazendo sozinho. Tudo bem. Então ficou definido que o Ricardo vai fazer individual, que o Antônio vai fazer individual e que a Jennifer vai fazer individual. E o Diego e a Ana vão fazer em dupla. É isso? Então nós teremos 4 trabalhos de conclusão de curso nesse semestre. Isso, mas é Larissa, acho que não é a Jennifer, não. Ai, Larissa, desculpa, gente. Larissa. Desculpa, é Larissa, é verdade. Ainda bem que ela não tá aqui hoje. Por exemplo, apesar que eu ia saber que não era Jennifer, né? A Jennifer acho que desistiu. Tinha uma Jennifer. Tinha, né? Então, mas a Larissa tinha 2, né? Eu sei que uma já se formou e a outra que tá agora, mas vocês têm razão, verdade. Então tá bom, Antônio. Palavra anotado aqui, tá? Tá bom, professora, obrigado, tá? Tá, aí no decorrer eu vou enchendo seu saco, se vou você tirando minhas conseguir dúvidas. pelo menos participar das orientações, ô Antônio, já é um meio caminho andado, porque daí o que foi falado na orientação, o que foi pedido para fazer, você daí faz no seu tempo. É de madrugada, domingo depois do Fantástico, entendeu? A hora que der. Não, é o que eu tô procurando fazer, tô procurando participar para estar vendo, né, as orientações tudo direitinho. Mas madrugada, domingão do Faustão, isso não existe para mim não, tá? Mas vai que ainda tem que fazer domingo depois do Fantástico, se não sobrar, vai ter que arranjar um tempo, tá? Então, não fica tranquila. Lá na cultura, tal, nem na hora da família, alguma coisa, tem que arranjar um tempinho na semana para fazer a tarefa da semana. Se acontecer de vocês não fazerem a tarefa da semana, essa semana não tem tarefa. Aproveita, porque a partir de semana que vem vai sempre ter alguma coisa para fazer na semana. Então, vocês sabendo o que tem que fazer na semana, vocês fazem cada um a seu tempo, na hora que quiser, da maneira que quiser. Mas é importante não deixar acumular. A Cláudia pediu para fazer isso, eu não fiz, então semana que vem vou ter que fazer o dessa semana e da semana que vem. Então, se acumular coisa, gente, fica mais complicado, tá? Sim, pode deixar, professora. E quem mais? Alguém mais tem dúvida, gente? Não, aqui tá tudo tranquilo, prof. Então tá bom, gente. Então por hoje é isso. E aí semana que vem mesmo que a gente vai acabar fazendo já prepara, gente, ó. Deixa eu dar um conselho para vocês. Vocês já devem ter isso, mas prepara assim, um caderno ou uma pasta de papel à massa, o que for, tá? Escrito assim, TCC. Então vocês têm que ter alguma coisa palpável para que vocês vão anotando citação, anotando as orientações, para vocês depois não se perderem. Mesmo que você tenha assim, mas eu vou abrir um documento do Word, professor, e vou fazer tudo já no meu computador. Ok, mas tenham, assim, um material para vocês organizarem as ideias para que o TCC vá nascendo, tá? Nascendo. Então tem que ter alguma coisa palpável. Não adianta, gente, o TCC ser feito aqui, ó. Não, senhora, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, tá na minha cabeça. Chegar lá em agosto não. Chegar lá em junho, eu vou só psicografar. Daí não vai sair, tá, gente? Não vai sair. Então, tenham sempre algum lugar para vocês registrarem tudo que vocês estão fazendo do TCC, tá?
Ok. É isso, gente. Ok, valeu, professora. Então tá bom, gente. Se vocês não tiverem mais perguntas, aproveita essa semana, porque semana que vem já começa a escrever o dito cujo, tá? O artigo. Tá bom, então, Pro. Então tá Obrigado, bom, viu? gente. Obrigada pela presença de vocês. Só quem faltou hoje foi a Larissa, né? Então. O manual você vai entregar, né? Vai enviar, né? O manual eu vou enviar para vocês. Ó, esse slide que eu fiz para vocês, tá? A semana passada, eu vou enviar lá no grupo do TCC. E o manual do artigo, gente, eu vou enviar, mas não precisa ver ainda, porque vocês vão se assustar. Porque, na verdade, o manual é um manual de trabalhos acadêmicos da Ítalo. Então, serve para qualquer trabalho acadêmico, para TCC, para monografia, para artigo, para tudo. Então, tem desde como cita, assim, como que cita artigo, como é que cita filme, como é que cita como fala, uma escultura, como é que cita um jornal, como é que cita um site, como é que cita um livro, até a questão dos elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, às vezes, se vocês forem ler logo de cara, sem ter a minha orientação, vocês vão falar, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer, porque é bem complexo, tá? Então, eu vou mandar para vocês, mas calma que a gente vai usar esse material, assim, propriamente dito, um pouquinho mais para frente. Então, tem o manual de trabalhos acadêmicos da Ítalo e tem o manualzinho do artigo, tá? Que tem aí as norminhas só para ele, tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Para vocês. Fechado, professora. Agora Obrigado. eu vou ter aula com o pessoal de estágio dos cursos EAD, mas assim que eu terminar às 8 da noite, eu já envio para vocês, tá bom? Tá bom. Hoje ainda. Tá bom. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite, gente. Obrigado, Pro. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima, até terça que vem. Boa noite, Até. boa noite. Boa noite.